Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Achou que eu não ia dar a revisão, né, Esther? Então tá aqui a revisão, tá? Pessoal, para quem não me conhece, então, Rodrigo, professor de inglês, aqui da Escola Estadual José Gomes Junqueira, em Uberlândia, tá? Meu objetivo com esse vídeo é passar uma revisão para a prova bimestral de inglês desse primeiro bimestre, tá? Do ano de 2022, tá bem, pessoal? Então, para tirar suas dúvidas, tá? Com relação ao conteúdo dessa prova, tá bom? E também, se você quiser interagir, né? Se quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, você pode comentar embaixo desse vídeo, tá bom? Que eu vou responder sim, tá? E vou interagir com vocês, tá? Antes de mais nada, eu quero mostrar para você o conteúdo da prova, o que vai cair na nossa prova, tá? Apenas 3 conteúdos, tá? Introduction, tá? Eu vou verificar o que vocês aprenderam a respeito de fazer um cumprimento, uma introdução de uma conversa, entendeu? Oi, olá, hi, hello, how are you? My name is Rodrigo, what's your name? Né? Isso é uma revisão lá do sexto ano, né, gente? Que vocês ficaram aí prejudicados com esses 2 anos aí de pandemia, que ainda não terminou, na verdade, né? Mas então a gente vai retomando isso, é como se fosse mesmo as operações fundamentais da matemática, né? A gente sempre tem que saber somar e diminuir antes da gente passar para multiplicação e divisão, né? Então, retomando os conteúdos iniciais. Então, a gente vai falar sobre introduction, ok? Sobre começar uma conversa, sobre cumprimentos, greetings, tá bom? Que é baseado na nossa primeira aula, tá? Que foi a composição número 1, que eu passei para vocês. Tinha aquele texto, que eu pedi para vocês fazerem a interpretação do texto, tá? E depois pedi que vocês, no verso da folha, vocês fizessem o texto de vocês, ok? Ok. O conteúdo número 2, The Present Continuous Tense. Então a gente vai falar sobre o presente contínuo, que é o tempo verbal que eu ensinei para vocês, tá? Eu gastei algumas aulas falando sobre isso, sobre quando usamos, né, esse tempo verbal e como usamos esse tempo verbal, como ele é formado. Lembra que eu falei que nós usamos o verbo to be, mais o verbo principal, mais o ing, né? Então, nós fizemos uma música, né? Apresentei uma música para vocês sobre esse tema, Surrender, né? Que tem muitos verbos, né, neste tempo verbal, flexionados nesse tempo verbal. E também passei uma lista de exercícios, tá? Para vocês praticarem, né? Como usar a forma afirmativa, negativa, interrogativa, ok? E também com as exceções, que eu passei 3 exceções, tá bom? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E por fim, número 3, Mood Adjectives. Nessas últimas aulas eu passei para vocês os emojis, vocês estão lembrados, né? Então a gente brincou um pouquinho com os emojis, que são Mood Adjectives, né? How are you feeling? How are you today? Como você está se sentindo? Como você está hoje? I am hungry, né? I am crazy, né? Lembra disso, né? I am sad. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. E também passei aquela lista de exercícios, tá? Sobre esse conteúdo. Então apenas 3 conteúdos que vamos fazer a nossa revisão. Vamos começar? Vamos continuar, pessoal? Então, na prova eu vou colocar um texto semelhante a esse, que eu coloquei nessa primeira atividade da composição 1, tá? E vou pedir para você, eu vou fazer algumas perguntas sobre o texto, perguntas de interpretação do texto, para ver se vocês estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo no texto, tá? Lembra de algumas estratégias que eu passei para vocês, tá? Por exemplo, observa o título do texto, né? As palavras que estão no título, observa o formato do texto. Lembra que esse aqui é formato de uma carta ou de uma correspondência, tá? Ele tem
um cabeçalho, ele tem lá embaixo uma despedida, entendeu? Para você identificar que tipo de texto é uma carta, é um e-mail, não é? Um texto de um jornal, não é? É um recorte de um livro. Então tudo isso ajuda você a entender o significado do texto, tá? Então vamos começar falando então sobre os greetings ou greetings. O que são os greetings? Os greetings são cumprimentos ou saudações, né? Então, algumas palavras que a gente mais utiliza: hi, oi, hello, olá, good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite 1, good night, boa noite 2. Por que eu coloquei boa noite 1, boa noite 2? Porque good evening nós usamos toda vez que chegamos em um determinado ambiente. E good night quando nós saímos deste ambiente, ok? Por exemplo, você saiu de casa, foi até o shopping, foi fazer um passeio no shopping, tá? E quando você chega em casa, não importa a hora, né, sendo noite, você chega, fala para sua mãe, para seu pai, good evening, mom, good evening, dad. Você está chegando em casa. Aí você senta, janta, toma um banho, eventualmente, né? E aí você vai deitar. E antes de deitar, você fala, good night, mom, good night, dad. Então, toda vez que você chega em um determinado ambiente, é good evening. E toda vez que você sai desse determinado ambiente, é good night. Beleza? Então, nós temos ainda uma maneira mais informal, né, de se cumprimentar, que é o hey, what's up? Né? Que é, e aí? Beleza? Hey, what's up? What's up? Beleza? Então, esses são alguns dos nossos greetings. Vamos falar sobre despedidas agora? E aí, galera, voltei para falar sobre as nossas despedidas. Então, ao sair a gente diz goodbye, né? A gente pode dizer so long, adeus, ou a gente pode dizer see you later, ou later, te vejo depois. Você pode simplesmente dizer bye, ou bye bye, tchau, ou tchau tchau, tá? Todas essas formas são aceitáveis. Além disso, pessoal, nós temos também aquele bate-papo de pessoas que se encontram, né? Então você vai dizer how are you? Que significa como você está, né? How are you? Como você está? Ou como você vai, né? Então você pode responder I am fine. Eu estou bem. Ou você pode dizer not so bad. Né? Você pode dizer eu estou bem. Ou você pode dizer não estou tão ruim, né? Não estou mal. Você não está bem, mas também não está mal. Ok? Então, são algumas das maneiras da gente usar greetings, introduções. Então, lembra disso, pessoal. Aí eu vou fazer algumas perguntas de interpretação do texto, né? Para você identificar as características dessa pessoa. Lembra que no texto eu coloquei assim, alguma coisa sobre a nossa família. Eu falei assim, olha, there are 5 people in my family. Existem 5 pessoas na minha casa, na minha família. I, my father, my mother, my brother, my sister. Né? E eu fui descrever os nomes dessas pessoas e as características dessas pessoas. Por exemplo, eu disse, my brother Júlio is 7 and my sister Joana is 11. Então eu disse o nome do meu irmão Júlio, disse que ele tem 7 anos. E disse o nome da minha irmã, a Joana, disse que ela tem 11 anos. Então tudo isso vocês precisam rever. Então você pega a sua folhinha, olha o seu caderno, tá? Estuda bastante isso, porque isso será cobrado na prova, tá beleza? Eu vou fazer perguntas, por exemplo, quantas pessoas tem na casa do João? Exemplo. Você vai ter que responder de acordo com o texto. Qual o nome da irmã do João? Quantos anos tem o irmão do João? Não é? São perguntas de interpretação do texto. Tá? Qual a matéria favorita dele? No texto eu coloquei. My favorite subject in school is math. A minha matéria favorita na escola é a matemática. Então, lembra disso também. Tá? Ok?
Número 1 encerrado. Vamos para o número 2? Vamos lá, pessoal, número 2, tá? A revisão tema número 2, que é o The Present Continuous Tense. Esse é o tempo verbal que eu ensinei para vocês. Gastamos algumas aulas falando sobre ele, né? Apresentamos uma música com vários verbos, né, que estão nesse tempo verbal, tá? Então, o que é o Present Continuous Tense? Tá? Ele é um tempo verbal usado para expressar uma ação incompleta ou que ainda está em progresso, tá? Vou citar aqui duas maneiras de se usar esse tempo verbal. A primeira maneira é para se referir a fatos que acontecem no exato momento em que se fala. O exemplo que eu coloquei aqui é I am teaching English now. I am teaching English now. Então, esse tempo verbal você usa para se referir a ações que estão acontecendo no exato momento em que se fala, tá? Normalmente, quando é esse caso, a gente usa um advérbio de tempo, né? Por exemplo, now, at this moment, today, né? Tonight. Então, você usa um advérbio de tempo, tá? Para confirmar que essa ação é no exato momento em que se fala, tá? Mas existe uma outra ocasião, tá? Fatos, a gente usa esse tempo verbal para nos referirmos a fatos em progresso de forma mais ampla. Às vezes, esses fatos estão acontecendo, mas não exatamente agora. Eles já começaram a acontecer e ainda não terminaram, entendeu? Exemplo que eu coloquei aqui, ó. You are finishing the elementary school. You are finishing the elementary school. Vocês estão terminando o ensino fundamental. Olha, vocês começaram há alguns anos. E se Deus permitir, vocês vão terminar no fim deste ano. Então, é uma ação que está acontecendo, mas não apenas no momento em que eu estou falando. Ela teve um início anterior e ainda não acabou, né, de uma maneira mais ampla, mais abrangente, ok? Então, esse é a letra A, para expressar uma ação incompleta ou que ainda está em progresso. Agora tem uma outra ocasião em que usamos o Present Continuous para expressar uma ação futura próxima que já foi planejada. Por exemplo, you are going to do Enem. Vocês vão fazer o Enem. É uma ação futura, vocês não estão fazendo agora, né? Vocês não começaram a fazer, mas é algo que vocês já definiram. Exemplo, né? Eu defini, eu vou fazer o Enem. Então, eu estou indo fazer, eu farei o Enem. Então, há uma possibilidade de se usar o Present Continuous Tense também nessa ocasião, tá? Então, são 3 as ocasiões que eu expliquei para vocês, tá bom? Guarda isso direitinho para a prova que você vai precisar, tá bom? Então, o que mais nós vamos usar na prova? Nós vamos usar como você transforma frases de uma frase que está na forma afirmativa, por exemplo, na forma negativa, ou vice-versa, ou na afirmativa para uma forma interrogativa, tá? Então segura aí que agora eu vou passar para vocês como se faz isso. Então, pessoal, vamos para os nossos exemplos, tá? Esther, forma afirmativa. Esther is learning English. Esther está aprendendo inglês. Esther is learning English. Como que eu vou passar essa frase para a forma negativa? Esther is not learning English. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que uma frase tem um verbo to be, para você colocar essa frase na forma negativa, você vai usar o not imediatamente após, tá, o verbo to be. Então, o not ele tem que ficar exatamente depois do verbo to be. No caso, o verbo to be nessa frase é is, certo? Então, is not. A gente não diz Esther not is. A gente diz Esther is not. É um erro muito comum, gente. Então, presta atenção. Negativa sempre depois do verbo to be, tá bom? Então, terceira forma interrogativa. Então, você vai transformar uma afirmação numa interrogação. Então, você vai pegar o verbo to be e transportar ele lá para o começo da frase. Lembra disso?
Então você vai pegar o is, que estava aqui, ó, depois de Esther, e você vai colocar ele lá no começo da frase. Então fica, is Esther learning English? Is Esther learning English? Então, gente, não se esqueça do ponto de interrogação, tá? Uma pergunta tem um ponto de interrogação, certo? Então, essa é a maneira de se transformar frases das formas afirmativa para negativa ou interrogativa, ok? Então vamos lá? Como que funciona? Como que eu uso, como que eu monto uma frase com o present continuous tense? É muito fácil, gente. A regra geral é a seguinte: você vai pegar o sujeito da frase, vai acrescentar o verbo to be, depois você vai acrescentar o verbo principal e o ing. Como assim, professor? Vou colocar uma frase aqui como exemplo. Esther is learning English. O sujeito da frase é Esther. Tá? A Esther, então o sujeito depois do verbo to be. Ela está, Esther is. O verbo principal que eu escolhi para essa frase é o verbo aprender, é o verbo learn. Então nós temos o sujeito, o verbo to be, o verbo principal e o ing, certo? Esther is learning. E aqui nós temos o complemento da frase, tá? O que ela está aprendendo. Mas, então nós temos sujeito, verbo to be, verbo principal e ing, tá? O verbo to be, pessoal, ele vai variar entre o is, o am e o are, aqui no present continuous tense. Então, vai depender se é a primeira pessoa do singular, né? Se é terceira pessoa do singular, o is, e todos os demais o are, plural, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou segunda pessoa do singular também. Então você tem que identificar como Esther é ela, é she is learning English, ok? Essa é a regra geral, tá bom? Então nós temos também algumas exceções, vou passar para você. Vamos lá então, pessoal. Exceções, tá? As exceções são, primeira, os verbos terminados em consoante mais e. Como que vai funcionar? Vai perder o e acrescentar o ing. Eu peguei como exemplo o verbo to live. Live é o verbo viver, né? Ou morar, tá? Então, Júlio is living in Paris. Júlio é o sujeito, is é o verbo to be. Eu peguei o verbo to live, que é morar. O verbo to live termina com consoante mais e. Então, nesse caso, ao invés de apenas acrescentar o ing, nós vamos retirar a letra e acrescentar o ing. Então, fica living in Paris, ok? Essa é a primeira exceção. São 3 exceções aqui, tá? Primeira exceção, verbos terminados em consoante mais e, perde o e ganha o ing normalmente. Exceção número 2, verbos terminados em ie, tá? Ie, troca o ie por y e acrescenta o ing, tá? Então eu escolhi o verbo to lie, mentir, tá? Lie, mentir. Beto is lying to his mother. Então Beto é o sujeito da frase, is é o verbo to be, o verbo lie, L-I-E. O que acontece? Troca o ie por y, então ficou lying, L-Y-I-N-G, tá? Essa é a segunda exceção. Então, primeira exceção, verbos terminados em consoante mais e. Segunda exceção, verbos terminados em ie. E a terceira e última exceção, verbos terminados em CVC, que é consoante, vogal, consoante, com a última sílaba tônica, tá? Com a última sílaba tônica. O que acontece? Dobra a última consoante. Rodrigo and his wife are swimming in the pool. Rodrigo and his wife, sujeito da frase. Rodrigo e a sua esposa, ou seja, eles, aqui o verbo to be é o plural, are, eles estão, swimming, o verbo to swim, nadar, termina em consoante, vogal, consoante, última sílaba tônica. Então o que vai acontecer? Vai dobrar a última consoante, então nós temos 2 M's. Rodrigo and his wife are swimming in the pool. Rodrigo e sua esposa estão nadando na piscina. Ok?
Simples assim, tá? Então, o que vai ter na prova? Como que vai acontecer na prova? Exatamente como teve nesse testezinho, nessa folha de exercícios. Então, você vai ter algumas frases, vocês vão ter diante de vocês frases que vocês vão precisar transformar essas frases para negativa, para interrogativa, tá? Ok? Certinho? Vamos seguir para o nosso último tópico da revisão? É isso aí, pessoal. Pessoal, o terceiro e último tópico da nossa revisão é Mood Adjectives. Eu falei para vocês que Mood Adjectives são adjetivos de humor, né? Que usamos para expressar nossos sentimentos, nossas emoções, tá? Você se lembra que eu usei na aula os nossos emojis, tá? Eu coloquei no quadro vários emojis para vocês, né? Várias palavras, né? Com suas respectivas traduções, tá? E nós fizemos uma brincadeira em sala, né? Para que vocês montassem frases, né? Então vocês tinham que, ao lado de um colega, cumprimentar, dizer good morning, how are you today? Como você está hoje? Como você está se sentindo? E o outro tinha que dizer I am, escolher um desses emojis e dizer I am cheered up today. Eu estou super animado, empolgado hoje. And you? E você? Aí o outro ia escolher outro emoji e dizer I'm angry today. Ok? Então o que nós temos aqui? Nós temos uma lista com os adjetivos. Então essa lista está no caderno? Deveria estar no seu caderno, certo? Então você vai ler esses adjetivos, você vai procurar guardar, internalizar esses adjetivos, né? Lembra dos nossos emojis, né? E o que mais? Além de memorizar o vocabulário, tá? Você também vai precisar saber... lembra da lista de exercícios que eu passei? Eu passei essa lista de exercícios para você identificar os adjetivos e embaixo você tinha que traduzir as frases. Existem frases aqui afirmativas, negativas e interrogativas. O mesmo que você fez no present continuous, você vai fazer aqui. Né? Por exemplo, João is happy. John is happy. Né? Então, para passar essa frase para negativa, o que eu vou fazer? Hã? Não entendi. Ah, isso mesmo. John is not happy. Então, a negativa, quando a frase tem um verbo to be, a negativa vem quando? Onde? Imediatamente depois do verbo to be. Lembra que nós já aprendemos isso. Não se esqueça disso. Ou como que eu vou passar essa frase então para a interrogativa? John is happy. Is John happy? Is John happy? Então você vai pegar o verbo to be e colocar ele lá no comecinho da frase para fazer a pergunta, certo? Ele é que mexe, tá? Ele é que sai do lugarzinho dele. Só isso, pessoal. Então eu desejo que vocês tenham uma ótima prova, tá? Façam com tranquilidade, vai ser simples, vai ser uma lista de exercícios simples, tá? Espero que vocês se saiam muito, muito bem. Desejo que Deus abençoe a vida de vocês, que a vida de vocês seja mais do que caderno, caneta, né? Que vocês procurem também o Senhor Jesus para a vida de vocês, tá? Tem feito muito bem para mim, Deus tem cuidado de mim, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, tanto materiais quanto emocionais. Que Deus abençoe vocês. Um abraço do seu Teacher Rodrigo.